Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Tato. Eu sou a Nayara, coordenadora de desenvolvimento de IA e canais digitais, e hoje a gente tem como tema inteligência artificial entre mitos e práticas e oportunidades. E a gente trouxe dois convidados para falar sobre esse tema e eu gostaria que vocês se apresentassem. Olá, obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo, sou gerente sênior de desenvolvimento de soluções digitais aqui da Tato. E hoje a gente vai falar desse assunto, né, tão comentado aí ultimamente, que é a inteligência artificial, como que ela é usada na prática. Legal, bom dia. Eu sou o Carlos Fu, sou o gerente sênior aqui de BI, Big Data e Data na Tato. É um prazer estar aqui novamente. E ainda mais para um assunto tão divertido quanto a inteligência artificial, junto aqui do Marcelo e da Nayara. Então a gente vai começar a falar sobre o que é inteligência artificial, que nada mais é, de uma forma bem simples, quando o sistema ele consegue pensar de forma própria e, através da utilização de dados, tomar decisões e trazer isso para a gente. E acho que um tema importante aqui, né, Fur, quando a gente fala muito, né, de inteligência artificial. Muitas pessoas ainda que não conhecem do tema imaginam assim, eu vou construir um sistema e ele vai funcionar sozinho. Não é bem assim, né? Os sistemas de inteligência artificial, eles necessitam, né, da prática e da inteligência humana para que eles sejam construídos, melhorados e monitorados. Fazendo uma analogia, é como se fosse uma criança, né? Quando nasce um sistema com inteligência artificial, ele não vai caminhar sozinho, ele precisa realmente, né, de um apoio, de um monitoramento, para ele aprender como ele deve se comportar e também como ele não se deve comportar em determinadas situações, né, que pode acontecer no sistema com inteligência artificial começar a dar respostas incorretas, né, para alguma situação. Hoje a gente consegue dividir a IA em três camadas: a parte da automação, que cuida das tarefas repetitivas, com os scripts dos roteiros; a parte de machine learning, que é onde o sistema ele aprende com dados e melhora com o tempo a partir desses dados que são utilizados; e a IA generativa, que é a que a gente tem mais contato ultimamente, com a geração de conteúdo, ideias, códigos, imagens e a grande variedade de coisas que a gente vem conseguindo usar ultimamente, né? E por que que isso importa? Isso importa porque com a IA a gente consegue personalizar a experiência de quem está usando essa IA, prever essas necessidades dos clientes e acelerar o processo que antes eram feitos de forma manual e de forma lenta também. Aqui na Tato a gente viveu, né, esse período que a gente tem algumas soluções de IA já aplicadas. A gente tem foca muito aqui no viés de atendimento mais humano, na previsão de demandas, de comportamentos e na parte de criar soluções para que a gente consiga atender melhor o nosso cliente final. Então a gente tem o Smart Forecast, por exemplo, que é uma solução mais machine learning, onde ele faz previsão de cenário para que a gente tenha as pessoas alocadas nos momentos corretos, e consiga atender a demanda correta para garantir que a gente tenha um atendimento satisfatório. E hoje a gente já tem aí um super case, mais de 20 milhões de economia para a companhia, com altos índices de qualidade. Então isso para a gente, além de todo o aprendizado da curadoria que você falou aí da criança, hoje ele já está basicamente andando sozinho e já está, vamos dizer assim, na puberdade ali, já Legal. começando a ficar revolto já, com que ir lá Bacana. fazer a curadoria de Aqui novo. ajustando, os números falam por si só, né? São números expressivos e a gente vê como que o uso, né, correto das tecnologias, incluindo as de inteligência artificial, podem trazer resultados significativos aí para a companhia. E é claro que com essa quantidade de avanços, a gente também precisa trabalhar os desafios para conseguir desenvolver e obter todos esses resultados, né? E a ideia aqui é a gente reforçar que a IA ela não é feita de forma mágica, ela exige bastante responsabilidade, existe que seja feita de uma forma correta para a gente conseguir colher os frutos e não ter tanto impacto assim das coisas que podem acontecer em decorrência do uso sem responsabilidade ou sem propósito. Eu acredito que na Tata deu tão certo as iniciativas de IA que a gente tem conduzido, porque a gente tem uma boa camada de dados, uma camada bem organizada, estruturada, e isso é fundamental para que a IA seja assertiva na hora de tomar uma decisão, de chegar num consenso ali e de realizar a sua tarefa, né? Então, ter essa boa camada de dados foi fundamental para que na Tata a gente tenha sucesso com IA. Outra coisa que eu acho super importante
pontuar e que deve ser uma preocupação de todos é a ética no uso da IA do dia a dia. Então, a gente tem que ter um modelo bem treinado, bem modelado, garantindo que a gente saiba o que ele está fazendo. Acho que essa governança, a parte de governança já é super importante, porque a gente tem que garantir que ela não vai ter nenhum viés, seja político, seja preconceituoso, seja qualquer coisa que vai discriminar, né, ou ferir a ética da companhia. Então, eu vejo esses dois pontos, tanto o ponto de dados quanto o ponto da ética, fundamentais e pontos de partida de sucesso das IAs que a gente tem aplicado aqui na Tato. Perfeito, né? Acho que fundamental, né? Dados é a base de tudo, né? E o dado correto, um aprendizado correto. Um dado incorreto, o mesmo resultado, né? Um aprendizado não tão bom. E acho que para você que escuta a gente aí, né, assiste, é importante a gente falar sobre um tema que, né, é fundamental, né? A gente já falou de dados, que é a base de tudo, mas a segurança. Segurança também, quando a gente fala de sistemas tecnológicos, não tem como deixar de lado, né? É fundamental, tem que ser um dos alicerces para a construção de qualquer sistema. Então, um ponto crítico também, assim, acho como essas tendências, né, que as soluções elas podem aprender e ir para um caminho que não é o correto, né, do ponto de vista de negócio, de ter algum viés, a gente também tem que tomar muito cuidado com a segurança das soluções, tanto no compartilhamento de dados e com a privacidade de dados, né? Então, todas as nossas soluções aqui já são desenvolvidas, pautadas numa política que nós temos aqui de uso dos dados com soluções de inteligência artificial. Foi uma política escrita especificamente para isso, nova agora, lançada há menos de 6 meses, porque acompanha essas tendências, né, das nossas inovações tecnológicas. Então, a gente não precisava dessa política um ano atrás, porque nós não tínhamos, né, tanta a necessidade de tratar os dados dos nossos clientes e dos consumidores dos nossos clientes com soluções de inteligência artificial. E por fim, né, como eu citei o cliente aqui, tudo isso é para os nossos clientes, né? Então ele precisa estar embarcado no projeto, ele precisa estar embarcado no uso da solução, porque esse tipo de solução, assim como você já comentou, né, de alguns dados aí da Tato, sendo a consumidora e a cliente da solução, os números são potenciais, né? Então ele pode, esse tipo de solução com inteligência artificial embarcada, pode melhorar muito os resultados dos nossos clientes em diversos, né? Em diversos ramos, em diversos setores. E assim, olhando para o futuro, a gente ainda tem bastante a explorar, mas a gente já tem algumas tendências que estão sendo transformadas em realidades aqui na Tato, né? Como o IA como copiloto em várias áreas, do RH ao financeiro, a IA se tornando braço direito aí na operação, na parte de entendimento da própria base de conhecimento. A IA cada vez mais natural, então interfaces mais humanas, com linguagem mais natural, voz, imagem, sentimento. E a IA como parte do próprio design do produto. Então ela deixa de ser uma camada externa e passa a ser o próprio núcleo da solução. Perfeito isso que você comentou, porque, né, nós aqui, enquanto time de desenvolvimento, né, da Tato, a gente está 100% alinhado aí com toda a estratégia da companhia, né, e da área de produtos e soluções, onde a IA ela deixou de ser um braço, um suporte da solução. Ela está, assim como o cliente, no centro do design das soluções, né? Então, desde a parte do atendimento até a gestão operacional, tudo com consulta de dados em tempo real também. Então, isso tá conectado num ecossistema que a IA e o cliente estão ali no centro de tudo, né? E aí muitos, acho que, né, o pessoal que está assistindo pode falar, poxa, mas como que vocês conseguem? Da onde que nasce esse tipo de solução? Onde que vocês vão, exploram, né? Como que nasce uma solução de inteligência artificial? E aí eu comento com vocês que estão nos assistindo. Nós lançamos recentemente aqui na Tato um laboratório de soluções de IA, onde nós temos a capacidade de incubar soluções. Então a gente cria soluções pequenas com análise de dados, uma pequena massa de dados, né, para a gente ensinar ali como ela tratar aquele dado, analisar os resultados e ver se faz sentido ampliar ou não a solução. Algumas fazem sentido a gente estar
ampliando, como essas que a Nayara comentou, e outras realmente ficam mais de experimento ali para a gente deixar guardado. Nenhuma delas a gente descarta, né? Porque a gente deixa guardado ali no nosso backlog de soluções embrionárias, para que se caso apareça alguma oportunidade de aplicá-la no cliente, a gente já vai estar mais pronto também para seguir. Bem interessante o tema, né? Mas e aí, como é que a gente faz para começar a se formar nessa área, para ser uma pessoa que mexe com IA, que trabalha com IA? Ah, esse é um ponto legal para você aí que está assistindo a gente, porque o que a gente mais escuta, né, desde quando eu comecei a trabalhar com soluções de inteligência artificial, é o seguinte: a IA vai roubar meu emprego. Isso, isso é clássica, né? Já virou jargão. Ah, a IA vai me substituir. Não pensem assim. A IA, ela está nos apoiando, ela está nos auxiliando, assim como outras tecnologias auxiliaram, né, diversas funções no passado. E a tendência é que a gente precise de cada vez mais profissionais que tenham condições de trabalhar com essas tecnologias, não de ser substituído por ela. Sim. Vão aprender a trabalhar com esse assistente que está vindo para facilitar a nossa vida. Isso vai ser no trabalho, isso vai ser na nossa vida cotidiana, vai ser no uso de soluções que estão embarcadas no seu smartphone, estão embarcadas na sua casa, às vezes com automação residencial. Muitos veículos aí já apontam com sistemas de inteligência artificial, então é algo que veio para ficar e para nos apoiar no nosso dia a dia. Mas se você quer, né, se formar, se você quer trabalhar com inteligência artificial, eu posso dar algumas recomendações, né? É uma solução tecnológica, então sim, precisa conhecer de tecnologia, mas assim como você também precisa conhecer de tecnologia para lidar com o seu smartphone no dia a dia, para fazer uma planilha no Excel de gastos ali na sua casa, nada muito complexo. Você vai precisar ali ter alguns fundamentos de lógica, e lógica está na nossa vida, não está somente na programação, né? Acho que é interessante o conhecimento mais aprofundado e avançado de alguma solução tecnológica, e pode ser o próprio Excel, que é amplamente difundido aí, utilizado por diversas áreas de negócio, Acontece todo mundo, né? não só pela área de tecnologia, né? Então, o Excel acho que é um bom exemplo, mas quem quer avançar um pouquinho mais, pode aprender uma linguagem de programação, e aí hoje em dia, puxa, tá de graça aí, né? Na web você aprende curso de Python, de SQL, de várias tecnologias aí que você pode começar do zero a se ambientar, né, nesse mundo. E aí depois, assim como o uso das tecnologias de inteligência artificial, o céu é o limite, né? Você vai se especializando aí e entendendo todo esse ecossistema de soluções com inteligência artificial. A gente mesmo não sabia de tudo, né, Marcelo? Quando veio esse IA, o boom da IA, assim, a gente Não sabe nada? não sabe nada. Então a gente tem que aprender e cada dia mais se revisitar, né? Então acho que, como você disse, a gente está bem democrático na questão de conhecimento. Então vocês conseguem com o seu smartphone ver uma videoaula, ver um código, tirar dúvidas, com a própria IA generativa, inclusive. Então acho que esse ponto tá bem fácil da pessoa aprender. Tem vários datasets públicos para a pessoa poder testar, errar, corrigir, aprender. E tem, acho esses para trás tava testando, assim, de curiosidade, uma IA que pega uma imagem 2D e transforma em 3D. Aí, pô, você entra lá num Colab do Google, já tem o código lá, você importa direto o código lá dentro e vai testando linha a linha. E aí, pô, dá um errinho, você pesquisa, aprende. Então, acho que esse movimento de do autoaprendizado ajuda bastante, agora que a gente tem muito acesso. E depois você pega um que você gostou e fala, pô, é nesse aqui que eu vou mergulhar, nesse aqui que eu vou especializar. Então, a área generativa também está bem alta, desde música, imagem, altos vídeos virais agora na rede, né, feito com IA. Então, você vê como é bem simples de se mexer, não precisa ser um gênio do MIT para mexer na IA generativa, né? Tem a parte de visão computacional, que essa é um pouco não vou falar chata para não desmerecer, mas é um pouco mais robusta, teórica. Obrigado, Marcelo. Teórica. E essa parte mais teórica, tem N também lugares que você consegue aprender, tem vários cursos da própria IBM que tem essa camada. Tem a parte de NLP, que também está super em alta, que é você conseguir transformar
a linguagem natural, né, da máquina entender a linguagem natural, então acho que isso também está muito em alta. E, obviamente, para o nosso negócio, a gente tem a parte de IA voltada ao Customer Success, né, ou ao CX também, que é o Customer Experience. Então, tem vários nichos que você pode, depois que você aprendeu o geral, mergulhar e se especializar para a gente poder cada vez mais aprender esse caminho. Isso aí. Sim. E até uma dúvida que eu acho que pode estar surgindo em quem tá assistindo é que a gente está com o pessoal bem voltado para tecnologia aqui, apresentando, né, o podcast, conversando. E para trabalhar com o IA, tem que ser desenvolvedor, tem que entender de programação ou existem outras áreas relacionadas aí também? Eu acho que como o Marcelo bem disse, vai exigir um certo conhecimento, né, tecnológico, também não dá para falar que é zero, mas eu divido bem meu time hoje em três funções que eu acho que são super importantes. Então, tem a parte do engenheiro de dados, que é onde começa tudo que a gente falou no começo, que é onde quem vai organizar, estruturar e deixar o dado pronto. Tem a parte de cientista de dados, que é quem vai jogar isso em modelos, começar a fazer toda a parte de entendimento, o que você consegue extrair daquele dado, se aquele dado ele é válido ou não é válido, vai pegar o valor que aquele dado tem. E depois tem a parte do engenheiro de machine learning, que é quem vai botar os modelos ali funcionar de forma autônoma, né, e sempre sendo curada para poder garantir ali que a máquina está funcionando corretamente. Então, eu vejo, separo essas três no seu dia a Bom, dia, Marcelo. Como é que você faz como é que você tem essa visão aí? hoje no time de desenvolvimento, né, a gente está voltado estritamente ali ao técnico mesmo, né? Então eu tô tendo que me aprofundar junto com o time, né, em entender como a solução funciona e também promover melhorias nas próprias ferramentas que a gente já tem hoje de inteligência artificial no mercado. Então a gente está usando muita biblioteca de IA, seja paga, seja, né, as gratuitas, até para a gente testar alguns modelos. Então o nosso está mais naquele da parte computacional, né? Que ela é mais, ela sim tem uma teoria, né, muito mais aprofundada, mas a gente está colocando essa teoria na prática justamente para embarcar cada vez mais e com propósito. Acho que isso é um ponto fundamental, onde a gente vai embarcar as necessidades de inteligência artificial onde ela é aplicável. Né? Não é só ter IA por IA. Ah, eu quero ter IA por IA, porque eu quero mandar uma mensagem aqui e que o bot me responda com um emojizinho bonitinho, pensando naquilo, fazendo uma piada com alguma coisa que eu escrevi. Se isso fizer sentido para o atendimento, para a solução do cliente, legal, a gente vai fazer. Porque isso está dentro do processo de DX, né, de Digital Experience daquele atendimento. Hum. Mas só ter por ter, talvez não faça tanto sentido. E a gente está usando muito também uma mescla de algumas dessas tecnologias que você falou, porque eu quero solução com IA, mas às vezes a própria NLP já resolve aquela situação que eu tenho o quê, né? Para quem está aí nos escutando em casa, essa sopa de letrinhas pode confundir, né? Mas quando a gente fala da NLP, ele é como a gente treina a máquina para que ela entenda a linguagem natural. E é em cima de treino, ela segue um roteiro. Não tem inteligência artificial necessariamente nesse momento, porque eu já fiz uma pergunta, ela me respondeu, a Nayara vai e faz a mesma pergunta. Então ele precisa responder da mesma forma como ele já sabe. Então precisa de um trabalho ali de curadoria para alimentar essa base de dados, que aí a gente volta para o dado lá, né, que é essencial, que vai ser a estrutura de todas essa parte de respostas, né, de respostas assertivas, que é o que a gente espera, é o que a gente quer. Né? Mas saindo, né, então assim, fechando aqui a fala da equipe, a gente está muito no lado bem técnico, né, de desenvolvimento, de produção das soluções. Mas você que está nos assistindo é aquele cara que fala, meu, odeio essas telas pretas que vocês ficam mexendo, cheia de código, cheia de letra, né? Para mim, assim, quando eu escuto isso, eu falo, poxa, né? Que pena, porque mais de 20 anos estou nessa área, para mim é o dia a dia. Mas eu entendo. Então, você que é aquela pessoa, não tem o viés técnico, não quero aprender a programar, não quero lidar com esse tipo de solução de telinha preta, de ficar escrevendo código no dia a dia, minha recomendação é entenda como funciona as soluções de inteligência artificial. Se aprofunde em alguma delas. Pode ser na teoria, pode ser ali conversando com o chat GPT, jogando conversa fora, né? Falando, olha, me ajude a entender melhor como você funciona.
ele vai criar um conteúdo e tem outras, né? Eu estou citando o ChatGPT, que é uma das mais difundidas, mas tem diversas outras tecnologias que você que está aí pode usar para aprender um pouco mais sobre o conceito das ferramentas de inteligência artificial. E por que eu estou falando isso? Pô, não quero programar, não quero ser técnico. Você pode ser um Product Owner especializado em identificar oportunidades para a solução de AI. Porque aí vai chegar para a gente aqui do time de desenvolvimento, olha, tem essa necessidade, o cliente precisa disso, precisa daquilo, a gente vai customizar ou vai pegar algum dos produtos que a gente já tem na prateleira e vai configurar para esse uso. Então, não precisa saber programar, você vai fazer um trabalho voltado ao negócio. Você citou do analista de dados, né? Esse já tem que ter um conhecimento já mais de lógica, mas eu posso ter algum outro papel. Eu quero fazer uma parte de treinamento, treinar as equipes para que elas possam usar as ferramentas de inteligência artificial da melhor forma possível. Então, você, quando vai trabalhar com um treinamento, você também precisa conhecer os fundamentos daquela solução. Então, tem alguns papéis, o Product Owner, o próprio analista de negócio, né? O profissional de treinamento, né? De capacitação, precisa aprender como aquelas ferramentas trabalham para poder passar esse conhecimento para o seu público. A própria curadoria da IA também, né? Porque às vezes a pessoa que é mais técnica, ela não tem o entendimento ali específico do negócio, da área que a IA está sendo aplicada, até para poder verificar se ela está respondendo de forma correta, se ela não está alucinando. Então, precisa saber tanto do negócio, do que a pessoa está fazendo ali, mas ela também precisa entender como é que a IA funciona, até para poder passar para o pessoal que é mais técnico, aonde é que precisa ser feito esse ajuste também, né? Perfeito. E aí você até tocou num ponto de alucinação, né? Que hoje, para quem não sabe, a IA ela pode alucinar, que é quando ela começa a dar respostas totalmente sem sentido, e justamente isso acontece por quê? Porque foi mal feita a solução? Não necessariamente, porque ela não está sendo monitorada para aprender como reagir naquela situação que ela cometeu um erro, ela fez uma ação errada, ela precisa ser ajustada, né? As suas configurações ali, o seu desenvolvimento ser ajustado para que ela possa responder de uma maneira melhor. Então, acho que um resumo aqui, né, falando de carreira em IA, as soluções de IA, assim como tantas outras, é um trabalho em equipe. Então, nós precisamos de profissionais de quase de todas, talvez aí eu possa ter, né, não sei se de todas, mas a grande maioria das áreas da companhia conhecendo e se aprofundando mais ou menos em cada tipo de solução. Você falou uma coisa, Marcelo, que eu fiquei curioso para escutar a sua opinião do tema. Você falou sobre ter IA por IA. Eu tenho uma concepção que todo mundo que tem IA por IA, você tem uma torneira de dinheiro aberta e o dinheiro está vazando sem retorno. Assim, eu honestamente quero a opinião de vocês. O que vocês pensam sobre esse tema de IA, custo-benefício? É isso, tá? Assim, hoje, assim, e isso tende a melhorar com o passar dos anos. Assim como todas as tecnologias de ponta, o custo é um pouco mais alto. Então, quando você embarca, né? Você não quer embarcar a solução de inteligência artificial aqui porque eu quero, eu preciso, mas a gente tem que ver a questão custo-benefício. Então, deixar só por ter, que eu quero ter uma IA para conversar, você vai consumir o que a gente chama de tokens, né? Que é um termo um pouquinho mais técnico, mas é como se fosse uma autorização que eu tenho da solução base da inteligência artificial para poder pegar os retornos ali e fazer com que a máquina aprenda a consumir, né, o processamento. Tudo é consumo. Então, se você tem uma foto dentro do seu smartphone na nuvem aí, você está consumindo um espaço ali. Um vídeo que você gravou ali de 2 horas, poxa, vai consumir um espaço gigantesco. Aí você olha e fala, será que eu preciso ter esse vídeo aqui ou não? Senão eu vou ter que pagar mais para ter mais espaço, enfim. Então, tudo que a gente está falando tem relação custo-benefício. Se de repente, para aquela necessidade do cliente, uma NLP, ou às vezes até mesmo um fluxo mais simples, que tenha, né, passos bem definidos e que eu possa responder com respostas curtas de sim, não, passando alguns dados, né, como nome, CPF, ele conseguindo validar isso em sistema, já resolve. E não preciso embarcar as tecnologias de inteligência artificial. Mas você não vai, então, me fornecer inteligência artificial? Vamos. A gente tem uma consultoria na Tato especializada em ir até o cliente, identificar onde ele precisa realmente
do uso dessas tecnologias de ponta e aplicá-la. Então, a gente vai aplicar sim, mas dentro daquela necessidade do cliente, onde realmente vai agregar valor para o negócio dele. Porque se hoje eu vou chutar valores aqui, tá? R$ 1 para fazer uma busca, eu tenho que prover, sei lá, R$ 1,50, R$ 2 de benefício para esse cliente com essa Sim. busca. Então, temos que ter essa equivalência do custo e benefício. Senão, é o que você falou, Flor. Vai ser uma torneira aberta de dinheiro, o cliente vai pagar uma conta cara, vai ficar chateado com a gente, não vai gostar da solução, vai falar que o negócio não funciona para ele, porque está trazendo um alto custo sem um benefício associado. Isso inclusive, você cria entre aspas, um preconceito de IA, porque o cara vai achar que não funciona. É, Sim, eu acredito que, isso passa bastante pela própria oportunidade que a IA traz, que é a personalização. Então, se eu estou atendendo um volume alto ali de clientes, vai ter uma porcentagem que eu vou conseguir responder ele sem usar nenhuma tecnologia que me custe mais. Sim. Vão ter alguns clientes que eu já vou precisar usar uma NLP para poder conseguir entender a linguagem que ele está usando ali, porque está um pouquinho fora do padrão. E já vai ter alguns momentos que eu vou precisar jogar para uma generativa para poder tentar entender aquele cliente, talvez que tenha alguma dificuldade maior, ou que esteja tentando fazer algo que o fluxo de forma natural ainda não tinha previsto. Então, essa personalização que a IA permite, acredito que a gente tem que trabalhar em escalas. Aquilo que a gente consegue resolver de forma mais barata, a gente já resolve. E aquilo que não tem como resolver dessas formas, a gente vai escalando. E aí, na média, quando faz, o valor ele abaixa bastante, porque eu usei IA só nos momentos em que eu realmente precisei utilizar. E vocês acham que em algum momento a IA, outra polêmica, que essa polêmica costuma vir ser muito boa, então vou trazer uma outra polêmica. Vocês acreditam que em algum momento a IA ela vai deixar de ser um diferencial e se tornar um commodity? é boa a sua pergunta. Porque hoje é diferencial, todo mundo sabe que é diferencial, todo mundo sabe dos ganhos de produtividade que existe, todo mundo sabe o que os agentes de IA conseguem fazer para poder ganhar produtividade. Uhum. Mas vai chegar um tempo que vai ser um commodity, assim, se a empresa não tiver, ela não sobrevive. Eu não quero dar aquela resposta típica de consultor, que ela depende, né? Mas, assim, eu acredito que sim. Isso ainda vai demorar alguns anos para acontecer, acho que para se tornar um commodity. Ela, eu diria já que ela está deixando de ser um diferencial. Ela está se tornando essencial, Perfeito. né? Porque Perfeito. diferencial, e assim, né? Não se espantem, é tudo muito rápido. Diferencial, ela era 8 meses, 9 meses atrás. Fala, nossa, mas ela não tem nem um ano. É assim que funciona hoje no nosso dia a dia com as soluções de inteligência artificial. Por isso tem os desafios, né? A gente capacitar o time, de ter mais gente engajada com o conhecimento das soluções, porque a evolução é muito rápida. Então, ela deixou já de ser um diferencial, passa a ser essencial hoje, porque você precisa ter o conhecimento, você precisa ter as soluções para aplicar nos momentos corretos, com propósito, mas pode ser que daqui a alguns anos ela se torne aí como um fator fundamental para os negócios, assim como hoje a conectividade é um fator fundamental. Você não tem uma empresa hoje sem ter uma conectividade, sem internet, Sim. sem ter, né, os servidores ali, os ambientes conectados. Boa. Eu também penso mais ou menos nessa linha. Eu acho que existe a curva natural, né? Você tem a curva que o custo é alto, então ela ainda é um diferencial. À medida que o custo baixa, ele vai se encontrar ali no vértice de já ser um commodity. Então, que vai barateando, eu acho que o custo ganhar vai cada vez. O papo tá bastante legal, a gente já vai se encaminhando pro fim. Eu acho que essa conversa deixou bem claro que a IA ela tá bem mais próxima da gente, ela é muito mais útil do que a gente imagina e que ela não vai substituir as pessoas, mas sim potencializar as pessoas. E aí eu gostaria que vocês já fossem indo para as considerações finais, se tem alguma dica. Olha, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouco aqui do conhecimento. Acho um bate-papo bem bacana sobre um assunto aí, tendência do momento. E, assim, isso tem um recado para você que está nos assistindo. Se o que a gente falou aqui fez sentido para você, se se interessou, começa hoje, começa agora. Porque o universo de profissionais em inteligência artificial ele está sendo construído nesse momento. E tem espaço para muita gente ainda, tem muita oportunidade. Tá? Então comece hoje, comece agora. Obrigado, Id. Quero agradecer também, super legal o bate-papo aqui. E o que eu vejo aqui, pegando o gancho do Marcelo, é exatamente isso. Entrem agora, não fiquem com receio de pesquisar, de tentar entender, de tentar buscar conhecimento. Tem um dilema que eu levo em mim que é Google First, então quer conhecer, tá na dúvida, vai no Google, entra lá,
ler o que traz, não ler só um, ler vários para se tirar uma conclusão sobre o que é IA e o que ela tem de benefício. E, claro, se quiserem também conhecer o que a gente tem, né, Marcelo, de IA, Smart Forecast, outras soluções, também a gente fica à disposição aqui para poder apresentar para vocês. Obrigada por acompanhar a gente. As redes sociais, tanto do Marcelo quanto do Fur, vão ficar aqui na descrição do vídeo. E até o próximo TatoCast.